Bom dia, nono ano, como estão todos? Então bora lá para nossa aula de arte que a gente vai falar sobre modernismo na arte brasileira. O modernismo, na verdade, ele tem início mesmo na Europa, né? E entende-se que ele é um dos últimos movimentos do século XIX. E os movimentos de vanguarda, no início do século XX, movimentos modernistas, foram, na verdade, influenciados pelo contexto econômico, sociopolítico, cultural de sua época. Então, nesse período, a Europa vivia um momento intenso de desenvolvimento industrial, né, com a questão da Revolução Industrial, grandes indústrias, avanços dentro da tecnologia, né, e uma visão do futuro de um progresso que então desencadeava, né, a modernidade, visava então a modernidade. E com isso, os artistas, no início dos movimentos de vanguardas, foram extremamente influenciados pelo clima de progresso e mudança, traçando assim, né, criações artísticas que propunham a ruptura com a questão do academismo e a valorização de identidades expressivas. No Brasil, né, o início do século XX foi marcado pela chegada de milhares de imigrantes estrangeiros e pelo progresso industrial, imigrantes europeus, orientais. As primeiras manifestações artísticas modernistas aconteceram na literatura com as produções de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti de Pujá, né? Essas propostas desses artistas eram pioneiras, traziam influência de movimentos de vanguardas europeus, aliados ao desejo de se conhecer e valorizar nas expressões artísticas as exposições revolucionárias. E dentro dessas exposições, podemos citar Lazar Segal, que vem ao Brasil, né, e traz assim um alvoroço com sua obra, e a então brasileira Anita Malfatti. A partir daí, iniciou-se um movimento nas artes visuais que modificava profundamente a história, né, e o olhar da arte brasileira. O início do modernismo no Brasil. Desde o romantismo, lá no século XIX, artistas começaram a assumir um posicionamento crítico com relação aos padrões e às convenções da academia, então, sobre a arte. Nesse momento, iniciou-se, na verdade, aí, né, uma busca de novos sentidos para fazer arte, né? Uma nova percepção do que seria a arte. Enquanto o romantismo tinha como característica, né, principal a intensidade emocional, liberdade de expressão do artista, pelo nacionalismo e pela criação de cenas históricas, o realismo ele prevaleceu na segunda metade do século XIX e ele buscava a verdade no que se vê, no que se é real, não importando se é belo ou se é feio, mas se é a realidade, o cotidiano, questões sociais vistas como são. Já o impressionismo é um movimento que inaugurou a arte moderna e avançou mais ainda no processo de rompimento com a arte clássica e com o academismo, iniciando assim uma pesquisa sobre a luz e a cor, ou seja, os próprios elementos das artes visuais na verdade passaram a na verdade, ser objetos de investigação artística. Vários pesquisadores se interessaram pelos estudos da cor e dos fenômenos luminosos e sua relação com a percepção de cores. O impressionismo procurava retratar a influência da luz na percepção das cores. O impressionismo revolucionou a concepção de pintura e abriu definitivamente as portas para movimentos futuros de vanguardas artísticas, lá do final do século XIX e para o início do século XX. Entre eles, vale ressaltar, né, o expressionismo, o fauvismo, cubismo e dadaísmo, movimentos de vanguardas que pretendiam romper com a forma de concepção de arte acadêmica, não concebendo mais a arte como uma mera representação da realidade. As vanguardas, na verdade, traziam a questão de investir nas pesquisas de elementos constituintes de artes visuais, como pontos, linhas, cor, forma, entre outros, valorizando assim a liberdade de expressão artística. Essa obra daí que vocês estão vendo, é As Senhoritas de Avalon, né, de Pablo Picasso. Essa obra, ela na verdade, ela é essencial
para o estudo da arte moderna, do modernismo na arte. Mas por quê? Porque ela tem traços e linhas, né? E até traz a questão de máscaras africanas, como vocês podem ver na imagem, que não era proposto ainda em uma arte clássica e numa arte acadêmica, né? Então, dentro das Senhoritas de Avalon tem esse rompimento com a estética, inclusive com a estética feminina, né? Por falar na questão de roupa pintura, uma das obras de Kirchner, um dos principais nomes do expressionismo alemão do início do século XX, ele traz essa roupa pintura na sua obra, né, Rua, de um quadro datado de 1908, né? As formas são totalmente diferentes aos que se viam dentro de um cenário de cotidiano. E foi a partir desse cenário, né, europeu que influenciaram essas mudanças de vanguarda dentro da concepção de arte. Lazar Segal e Anita Malfatti criaram em suas obras e trouxeram para o Brasil a primeira exposição de artes visuais modernas, ou modernistas. Em 1913, o lituano Lazar Segal realizou uma exposição de suas pinturas na cidade de São Paulo e em Campinas. As obras de Segal revelaram seu contato com as pinturas expressionistas e pós-expressionistas, mas também mostraram algumas características expressionistas. Sua exposição foi o primeiro contato direto entre a arte moderna e o então público brasileiro. Dentro disso, os horrores da Primeira Guerra repercutiam de maneira brutal na obra de Segal, que passou a criar pinturas que retratavam o sofrimento humano e das injustiças sociais, né, assumindo mais as características expressionistas que valorizavam a expressão de sentimentos e a deformação e a desproporção de formas como maneira exacerbada e com caráter emocional. A partir de 1924, Segal passa a viver em São Paulo e suas obras ganham temáticas brasileiras. Qualquer dúvida é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.